Fala, pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da UB Editora, edição número 47, é isso? Eu acho que é, porque afinal de contas, semana passada não teve programa, a gente teve alguns imprevistos aqui, que infelizmente não foi um programa, mas estamos de volta, e se tudo der certo agora, seguindo a nossa cadeia semanal normal, tá? E hoje, cara, hoje nós temos aqui um papo polêmico, um papo que vai atrair bastante a atenção de todo mundo, porque o Lucas resolveu falar de Spawn. Ele leu a nova revista do Spawn, e eu não vou deixar isso passar antes da apresentação. Eu já quero isso para vocês. Então, rapidamente aqui, Rodrigo Barba, Alexandre Batista. Salve. E o Lucas Souza, que vai nos brindar com a sua leitura da atual revista do Spawn com material inédito. Por favor, Lucas Souza, estamos aguardando esse momento emblemático. Ô, Barba, no começo, o Spawn ele era um pouco confuso, personagem perdido, os conceitos não encaixavam bem. Essa fase nova, parece que a gente está no começo. A sensação é de que está tudo muito próximo ao que era no começo ali. Galera, sem brincadeiras à parte aí, ô Barba, vou só tecer alguns comentários. Cara, é o padrão Spawn ali, né? Acho que é uma... Eu até brinquei hoje, estava comentando com o pessoal lá do teu grupo. Falei, cara, se não fosse o Spawn, aquela revista ali ia ser execrada, né? Porque deve, em termos de roteiro, deve muito. Mas como é Spawn, cara, a gente tem um apego emocional, a gente gosta, tal. Eu fico sempre tirando sarro aqui, mas eu curto também. Então passa, sabe? Mas não vou te dizer que foi uma leitura que me divertiu. Eu tenho algumas críticas muito pontuais. A primeira é, cara, aquele recordatório da primeira edição que a Panini lançou, acho que é da revista 296, aquele recordatório ou ele tá muito mal escrito, ou ele foi muito mal traduzido. Só tem essas duas alternativas. Eu não sei se você teve essa sensação, Barba, ele tá truncado, ele tá... cara, você vai lendo assim, e é uma leitura que às vezes... Eu mesmo tava lendo e falava, cara, calma, peraí, o que aconteceu? Umas frases meio ambíguas. Eu não sei se isso é proposital do texto original, não tive a menor curiosidade de ler em original, já tô lendo em português, por favor, me deixe em paz. Tá bom. Né? Já é o suficiente. Ou não sei se foi a tradução. Então, cara... assim, não desceu legal para mim ali aquele primeiro ponto. Pode falar, né? Tá mudo, você vê tá que, ó, seu Lucas, a gente tem um corte falando... Tá no mudo? Não. Não, tá com delay. Tá me ouvindo aí, Lucas? Tá com delay, tá com um belo delay. Com delay. E agora, acertou a parada? Não, tá com bem, belo delay. Tá bem Spawn volume 1. O roteiro não fala com a arte, você tá vendo? Exatamente. Tá desconexo, tá sem sinergia, roteiro e arte, tá vendo? Agora vai, que eu mudei. Agora vai. Não, você vê que a gente já tem até um corte do Lucas falando, pô, a galera quer falar que gosta de Spawn e tal, vem falar que foi erro da tradução e tal. Olha o argumento do cara hoje, cara. Ele já tá defendendo a parada. Não, já, eu tô só... Não, eu não tô... Olha só, eu não tô usando... presente aqui, ó. Quando tu tiver no corredor da morte dos fãs do Spawn, pra tu ficar que nem aqueles caras condenados da morte tocando gaitinha. Eu não tô dando desculpa nenhuma, eu só tô deixando claro que assim, eu não sei aonde que foi a cagada, mas tem uma cagada ali. Uma outra parada, Barba, que me chamou a atenção negativamente também, foi esse negócio de recomeçar da 296. Aqui é um bom ponto de partida. Cara, eu não achei, não. Eu achei que tu tá no meio de uma guerra que tá acontecendo. Tem um monte de coisa que aconteceu que eu, pelo menos, não me lembro. Tipo, a Wanda ter morrido, a filha dela não ser dele, ser do outro. Cara, tem um monte de coisa ali que eu falei, puta, eu não me lembro de ter visto isso. Aí ele começa a fazer recall de um monte de personagem. Então ele fala do... Como é que é o nome daquele anjo azul lá, que é o... Eu sempre esqueço o nome dele. Também não lembro. Não interessa, né? Então fala do anjo, fala da Jéssica Priest, fala não sei o quê. Tem um maluco de tecnologia que tá acompanhando ele que eu não... Que a gente não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. Então, assim, cara, eu vou ser muito honesto, eu não achei é um excelente ponto de partida. Eu não achei, não, cara. Posso fazer uma defesa? Posso fazer uma defesa? Vou fazer uma, tá? Defendendo sem querer defender, mas vou defender. Eu acho que talvez não tivesse um outro ponto de partida interessante para se começar a publicar. Sabe por quê? É o seguinte, um ponto de partida teoricamente mais interessante seria o ponto que a New Order pegou. Só que não tem muito sentido você republicar a parte da New Order, que não é tão antiga assim, e você fica muito distante da fase inédita, que é o que interessa para a Panini, porque ela pode lançar vários títulos. Ela pode lançar Respawn, Pistoleiro, Scorched,
tudo isso. A Panini quer a ampliação do universo na banca. Comercialmente, eu não tenho dúvida, eu não tô nem entrando nesse ponto, mas estou falando assim, eu sou um leitor novo de Spawn, vou pegar esse aqui para ler. Irmão, não faça. Pega o Spawn Origins lá. Eu acho que é por isso que o Spawn Origins também saiu. Porque o objetivo tu não sabe nada, vai pro Origins, cara. Que melhor. Cara, eles falam do maluco que foi Spawn durante um tempo e a gente não viu essa porra. Não, então, nunca foi publicado no Brasil. Então eu achei assim, cara, que foi não é um bom ponto de partida, mas tudo bem, até aí morreu o Neves. Além disso, a gente sempre fala que Spawn é muito legal pela arte. Cara, essa troca constante do artista, do título, isso me tirava da história algumas vezes. Não tô dizendo que tem um artista bom e um artista ruim, mas são artistas com estilos muito diferentes. Então tu tá lendo a história e tá naquele clima super-herói. Daqui a pouco entra uma arte, isso não é uma crítica, entra uma arte um pouco mais suja, mais rachorada. Legal, mas você fala, cara, a página anterior eu tava vendo uma parada de super-herói. Agora eu tô vendo uma outra parada que não tem nada a ver. Então isso é complexo. Fora tudo isso que a gente falou, não sei a tua expectativa, mas a minha, pelo que eu tinha lido da Pixel, era talvez um Spawn voltando para aquele lance do terror tal. Cara, a Pixel publicou aqui no Brasil uma fase de terror mesmo, de possessão e de tal. Eu falei, bom, de repente vai ter isso. E é uma fase muito super-heróica, né? Então, espalhou, como é que eles chamam agora? Espalhou o simbionte do Spawn e agora a mulher pegou um simbionte, a Jéssica Priest. Então ela é X-Spawn. Porra. Então, sabe, é meio duro de engolir, cara. Mas enfim, falei, tá, vai, toca o barco aí. Mas é isso, cara. Eu tive a sensação assim, falei, gente, legal, é uma história de super-herói ruim, regular, como outras que a gente tem por aí. Continuo falando, pode ser que melhore daqui a pouco. Alguém falou para mim que esse Rei Spawn é uma parada mais de terror, talvez tu goste mais, vão ter outros títulos, mas, gente, assim, em linhas gerais, que me perdoem os fãs, a parada deve muito. Vou continuar comprando? Vou ali até o volume 2. Não, vou ler o 3. Essa era a pergunta de 1 milhão de Vou ler o 3, vou ler o 4, vou ver. Lucas, mas por quê? Cara, porque é uma tosqueira, mas é uma tosqueira que eu dei um mal, eu curto ali. É isso. Então, esse aí eu vou pegar, tal. Vamos pegar o volume 3. Chegou agora, minha assinatura, volume 3. Vou pegar, mas é isso. Agora sim, cara, não dá. Eu tava muito impressionado, Barba, na época que anunciaram a volta. A galera elogiando, falando que é bom pra cacete e tal. Eu falei, cara, não é possível, meu. Não faz sentido. Alan Moore começou a escrever Spawn de novo. Hã? Alan Moore começou a escrever Spawn de novo. Não, cara, a parada deve, com todo respeito, assim, entendeu? Mas é isso, eu acho que assim, pra quem curte, agora que a gente tá numa vibe noventista, né? Pra quem curte, beleza, é isso. Agora, cara, vá com a expectativa lá embaixo. Tinha um rapaz outro dia, acho que era no teu grupo, ou no Dalb, não me lembro. Eu tô muito ansioso pra ler Spawn. Eu falei, menos, irmão. Aquieta teu coração pra tu poder... Segura essa ansiedade. Pra tu poder, porque senão, bicho, tu vai entrar, se tu for com essa expectativa aí, tu vai entrar na parada e tu vai se decepcionar grandão, entendeu? Então, tem que segurar, falar, o roteiro é mais ou menos, o negócio é a arte, enfim, é isso, né? Mas aí, cara, é isso, vamos ver, eu vou até depois voltar a ler as minhas, não vou comprar os Power Origins, porque eu tenho tudo aqui, mas vou voltar a ler as edições antigas. Não, aí acho que é um pouco demais, cara. Vai ficar bonitinho na prateleira. Não, aí passa do nível do razoável. As minhas antigas estão bonitinhas, entendeu? E deixa elas lá. Mas eu acho que é isso, entendeu, Barba? Essa vibe aí. Agora, só fazer um comentário aqui, já pra gente ir se encaminhando. Ale, tu viu, Barba, Pinguim? Cara, eu comecei a ver o primeiro episódio, mas não consegui ainda. Semana passada foi extremamente turbulento e eu não consegui parar para assistir nada, né? Mas eu comecei a ver mais da metade do primeiro episódio, eu tô achando bem legal. Alexandre, você já viu o terceiro, Alexandre? O terceiro eu não consegui ver ontem, não, cara. Eu terminei as coisas aqui muito tarde. Não, cara, o terceiro termina, Alexandre. O terceiro episódio ele termina. Sacanagem. Ó, o cara. Já ficou todo mundo com aquela. Pode falar. Não pode não, porra. Senão o maluco vai fazer isso. Cara, vou te falar uma parada. Já vão tacar fogo no canal por causa da introdução do Spawn aí do Lucas, né? Vão falar, porra, a galera aí desqualificada e tal, vão dar rage, vão dar um like, né? E, porra, tu ainda vai comentar o final do episódio, vai dar merda. Não, eu só vou falar um negócio, cara. Eu tinha muito tempo que eu não vi uma série tão animadamente, uma série de ação, que esteja ligada ao universo super-herói e tal,
tão animadamente quanto eu tô vendo essa do Pinguim. Cara, o Colin Farrell, porra, tá de sacanagem, cara. Não, eu fico olhando, no final dos episódios tem umas entrevistas ali, não sei se vocês viram, né? Tem umas entrevistas com os atores, falando, cara, é maneiro, porque assim, eles estão sempre falando do episódio que passou, então não tem spoiler pra frente, show. Então dá pra ver tranquilo. E aí tu olha a cara do Colin Farrell e tu olha o Pinguim, tu fala, cara, que tipo de magia negra é essa, tá ligado? Que o maluco, tipo, porra, não tem como, cara. E aquele andar dele, cara, que tu fala, porra, o maluco tá atuando muito, ele tá entregando muito ali, meu irmão. Então, tá muito maneiro. A menina também, né, meu irmão? Apareceu nesse terceiro episódio, aparece ela vestida normal. Cara, a menina é linda. A Christian Milioti. Cara, ela é bonita, uma mulher bonita, ela com uma presença. Com farinha, né? Moleque, tu vê ali, tu fala, cara, essa mulher vai matar um daqui a pouco. Alguém vai virar de costas, essa mulher vai matar 3, irmão. A mulher tá assim, só o pó da rabiola, não tem jeito, irmão. Então, cara, é muito doido aquilo ali, muito doido. E eu tô curtindo muito. Segunda-feira, ontem, minha esposa, vamos ver o terceiro episódio de Pinguim. Quem diria que um dia eu estaria animado para ver Pinguim e 0 animado para ver Coringa Delírio A2, né? Se me contasse isso... Tu não viu? Coringa Delírio A2? É o tema do programa de hoje, porra. Eu sou assalariado, irmão. Não tem dinheiro pra ficar gastando com essa besteira, não, cara. Meu dinheiro que eu tenho pra gastar com bobagem vai todo em bonequinho e em quadrinho do Spawn, cara. Não tem jeito. Tu chegou a ver, Agui? Vi na cabine, cara. Aproveite. Já que a gente tá falando só de coisa boa, né? A gente começou com a nova fase do Spawn. Por favor, nos brinde com uma rápida introdução de Coringa 2. Coringa tá no Arkham, na ala de segurança máxima do Arkham. Tu vai contar o filme não, porra. Não, é só a base. Diz pra gente. Isso aí é a base. Aí ele encontra a Lady Gaga na ala que não é de segurança máxima. Não é a Lady Gaga, é a Arlequina. É a Arlequina. E ele tá trabalhando com a advogada porque eles estão tentando um julgamento, o julgamento rola, o resto do filme é só o julgamento, fim do filme. Maravilhoso. E é musical. Então, a cada 30 segundos tem uma música. A ponto dele pegar o telefone e cantar no telefone com a Lady Gaga do outro lado, a Arlequina do outro lado no telefone. Cara, eu achei assim extremamente a Warner é bem interessante, né? O que passa na cabeça dos executivos da Warner? Na hora que eles aprovam essas coisas, eles falam, cara, isso realmente é uma boa ideia, né? E a gente vê Bob Esponja, ideia merda atrás de ideia merda na Warner, que é impressionante, né, cara? Tu via Bob Esponja? É um pacotão, né, cara? Tu via Bob Esponja? Via. Bob Esponja. Lembra do seu Sirigueijo? Tem um episódio que ele fala assim, qual é o seu nome? Seu Sirigueijo. Eu gosto de dinheiro. Aí ele fala, mas não sei o que. Dinheiro. É isso, irmão. Não tem essa. Cara, a parada deu 1 bilhão. Vagabundo. Lucas. Quero de novo. Tudo bem. Mas como você aprova essa merda, sabendo que isso não vai dar dinheiro, é óbvio. Eu não sou um executivo e eu sei. Barba, você mete esse esquema de um musical, é um diretor visionário, ninguém entendeu o filme. Não é o filme que é ruim, é você que não entendeu porque a tua mente é muito pequena. Eu achei eles vão tomar um prejuízo. E o pior, cara, eles fazerem pitch correction na voz do Joaquim Fênix cantando, cara. Parece rapper com aqueles negócios de autotune, tá ligado? Eu achei legal, cara, duas matérias que eu li. Uma falando que a Warner estava tão confiante que nem fez sessão teste. De tão confiante que eles estavam. E 2, que agora a Lady Gaga tá chateadíssima, porque ela achou que esse era um filme onde ela podia levar um Oscar. Parabéns, Lady Gaga. O Arthur Fleck ganhou no primeiro, ela falou, de repente eu posso ganhar um Oscar agora em cima também. Tal. E ela tá aterrorizada com as críticas negativas. Se o filme não fosse ruim, ela talvez até ganhasse, tá? Porque ela tá mandando bem. Ela manda muito bem no filme mesmo. Vou te falar. A Lady Gaga não há o que falar. Ela canta pra caramba, ela tá interpretando pra caramba. A Arlequina dela é até interessante como personagem, mas o filme, cara, não tem história. Você sabe por que o filme não tem história? É muito simples. Porque, nos anos 80, o senhor Martin Scorsese não fez a continuação do Rei da Comédia para ele poder copiar a porra da continuação. É simples assim. Ele pegou o roteiro do Rei da Comédia e botou o Coringa. Pá, tem um filme. Porra nenhuma, esse filme existe, eu tenho o DVD. Se chama Rei da Comédia. É o mesmo filme. A diferença é que não tem um anão chorando no quarto, que é a única cena que presta e original do filme, e nem a dancinha da escada. Talvez até tenha e eu não lembro. E o filme até se passa nos anos 70. Ele nem mudou porra nenhuma. Mas tá, esse é um outro ponto. Como o Scorsese, obviamente, nunca faria uma continuação. Acho que ele fez continuação de nenhum filme.
muito menos do Rei da Comédia, numa época que não se fazia continuação de nada, o Todd Phillips simplesmente, que é um diretor de merda, não tinha nada pra copiar. Nada. Ele resolveu fazer um musical, cara. Porra! Acabou, cara. Não tem sentido. Pega a minha crítica lá no Instagram, cara. Eu escrevi exatamente isso. Os méritos do primeiro filme são do Scorsese. Porra! Os defeitos do segundo filme são do Todd Phillips. É isso. É lógico, cara. Isso. Cara, tiveram a brilhante ideia de dizer que o Todd Phillips, ele é diretor do Se Beber Não Case, não é? Muito bom, né? O 3 é excelente. Pro que ele estava fazendo, funcionava. Não acho que esse cara vai te entregar algo muito diferente daquilo. Não vai. E se a gente tem um filme que é legal, mas a melhor parte são os créditos finais com as fotos do que aconteceu, desconfie que tem algo errado. Desconfie que tem algo errado nesse roteiro. Não. Pô, aí tu vai falar mal de Se Beber Não Case? Não, para, irmão. Não, esse filme é espetacular, Barba. Que isso, cara? Eu choro vendo aquele filme, cara. Os três? Os e dois. o Caindo na Terceiro é Estrada. meio forçação de Na barra, Estrada, que também é dele, hein? Hã? O Caindo na Estrada também é dele, que é Qual o é o Se Caindo Beber na Não Estrada? Case. É o Se Beber Não Case com o Robert Downey Jr. e o Não, é um parto de viagem, cara. É isso aí. Um parto de E viagem. é outro filme copiado Excelente. e refilmado, porque esse filme originalmente é com o... Ai, qual o nome daquele coroa de cabelo branco? Ai, que faz filme de comédia desde sempre, ele sempre teve cabelo branco. Me lembra o nome dele? Steve Martin, o cara do Steve Martin. Esse Martin. filme é do Steve Martin, dos anos 80, junto com aquele gordinho que faleceu nos anos 90, que fez o Jamaica Abaixo de Zero. O Steve Martin tá viajando, o John Candy, ele se fode na viagem e acaba tendo que aturar o John Candy, que faz o caos a viagem inteira. É exatamente o mesmo filme. Exatamente. Todd Phillips só sabe copiar o filme dos outros. Aí, Barba, Mas então, o Caindo na Estrada também é do Todd Phillips. E esse que a gente tá falando que o nome é Parto de Viagem. Também é dele, cara. É lógico, o cara. cara. Fez 5 vezes o mesmo filme, cara. Não, Caindo na Estrada eu nunca vi, não, cara. É dos anos 2000 e é com o cara do American Pie lá, o que fazia o Stifler. O Stifler? Ah, vou ter que ver, irmão. Já me conquistou. Agora, eu queria só falar o seguinte, né? Pra você ver como é que o Barbie é Marvete. Porque eu vi aqui o Barbie elogiando filme da Marvel atrás de filme da Marvel, que é exatamente a mesma coisa. Eu não vi o Barba com essa revolta toda falando assim: os irmãos russos estão fazendo o mesmo filme que fizeram Homem de Ferro, não sei o quê. Peraí. Não, tô só comentando. A revolta seletiva não tem problema. Não, seletivo é o cacete. Seletivo é o cacete. Vamos botar os filmes dos tudo aqui. Bem, cara. Tem meia dúzia de filmes da Marvel que eu defendo e digo que é um bom filme. E eu acho, sim, os filmes dos Irmãos Russos são bons filmes. Porra, mas tem uma sequência de filme aí que é muito ruim. Eu vou enumerando aqui e a gente vai passar de filme ruim do que tem de filme bom. É só pegar aí os filmes do Thor. Porra, o primeiro, então, Deus me livre, cara. Tem um cenário o filme, né? É um cenário de Velho Oeste que eles mudaram para umas casinhas mais novas e pronto. Taca o filme inteiro de Asgard, tudo ali. O filme é o melhor é o 2, pô. O melhor dos filmes do Thor é o 2, é o Mundo Sombrio disparado. Nossa, é maravilhoso. Não é maravilhoso, mas é o melhor. Nossa. É o melhor. Aí, cara, a gente tem... O 3 é intragável. Homem-Formiga 3. Ale, como é que é o Modok do Homem-Formiga 3, Ale? Cara, aquilo é um nível de surrealidade, cara. É absurdo, absurdo, cara. Absurdo. E por aí vai. Eu não sou muito fã de Vingadores 1. Eu acho... O Modok parece o bonequinho do Roblox, né, galera? Barba, numa conversa no privado outro dia, tu tava defendendo o Venom ter 3 filmes. Por que Coringa não pode ter 2? Cara, eu não aguentei nem ver o primeiro Venom direito, cara. Galera, vamos para a pauta do dia. Vai. Vamos. Mas olha só, a galera já está acostumada. Peraí, vamos lá. A galera está acostumada que os primeiros 20 minutos são o nosso papo, são as nossas indicações, são nossas brincadeiras, né? Então... a gente tentando ser cancelado, né? Os primeiros 20 minutos a gente flerta com os cancelamentos. Os primeiros 20 minutos são aquecimento, pegadinha no malandro e tal, e agora a gente vai. Tá bom, 20 minutos a gente já falou mal de muita coisa. Já irritou muita gente, agora podemos começar o programa. Tudo isso aqui é corte. É corte. Tá Vamos lá, porque hoje, cara, a gente tem um tema bom. E o tema é bom, diferente de toda a tranqueira que a gente falou antes. A gente vai falar de coisa boa. E a minha intenção não é que acabe e termine aqui nesse programa.
eu quero que vocês, junto comigo, façam, né, com que esse programa se torne uma série, tá? A minha ideia, e eu propus aqui para os meus amigos, mas como falei, tudo depende de vocês assistirem, curtirem, comentarem, falarem, pô, a gente quer sim que continue. A minha ideia é fazer um especial pós-crise, tá? A gente pegar tudo que significou a crise nas Infinitas Terras para o universo DC e a gente fazer uma análise de como isso influenciou e mudou os personagens durante ali mais ou menos 20 anos, né? Então a gente vai pegar o período pós-crise que vai até o Flashpoint, quando a gente tem uma nova reformulação do universo DC e a partir dali as coisas mudam completamente, ou não, né? Depende do personagem, mas a ideia é a gente pegar e fazer uma retrospectiva de como foi, o que houve realmente de mudança, o que a gente teve de diferente nesse personagem e o que teve de interessante, as fases e tudo mais, para a gente fazer uma análise personagem a personagem, tá? A gente, obviamente, pode pegar grupos também, a gente pode pegar os Titãs, a Liga e tudo mais, e fazer essa brincadeira, mas, obviamente, tudo depende de vocês. Mas, para esse primeiro programa, a gente vai falar não só do maior super-herói de todos os tempos, o primeiro super-herói de todos os tempos, mas um dos personagens que foi mais impactado pela crise. Eu acho que ele talvez o Flash também tenha algum impacto grande pela troca de manto e tudo mais, mas o Superman é um pilar principal, não só da DC, mas também dessa mudança da crise nas Infinitas Terras. Então a gente vai começar por ele, e aí, se vocês realmente curtirem, a gente continua a partir daqui, aí mais ou menos uma vez por mês, brincando de fazer essa análise de pós-crise, tá? Então o Superman, a gente volta para 1938, né? Personagem sendo criado, o primeiro super-herói de verdade, com características muito diferentes e ainda sendo desenvolvido, né? Lá atrás, algumas características familiares, poderes, tudo foram sendo acrescentados com o passar do tempo. E esse personagem teve ali um desenvolvimento bem grande durante a Era de Ouro e um período, cara, que os quadrinhos, não que hoje não suportem, mas eles cabiam algumas viagens, digamos assim, com relação aos poderes e com relação ao desenrolar da história, que hoje para a gente pode parecer alguma coisa meio datada, algo meio inocente, algo meio fora da realidade, mas a gente tinha algumas extrapolações em cima disso no passado. O personagem foi desenvolvido, entrou na Era de Prata com superpoderes e um multiverso gigantesco, né? O que hoje para a gente é muito corriqueiro e relativamente fácil de se entender o conceito de multiverso. Aqui no Brasil, a gente tem o túnel do tempo, né? Mas lá fora a gente chama de Elseworlds, e agora também com o cinema, tudo trabalhando essa questão de multiverso é muito fácil. Só que em determinado momento o multiverso da DC, que já existia desde lá atrás, desde antes da gente sequer nascer, isso começou a se tornar um problema muito grande para a DC, né? A gente tem um mega evento, Crise nas Infinitas Terras, em 1985, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui em 87, a partir de Novos Titãs, número 12, que começa a publicar ali. Você acha que sair pingadinho nas revistas é novidade da Panini? Porra nenhuma. A Editora Abril já fazia isso com maestria. Então, em 1987, sai em tudo que é título da DC, Superpowers, Superman, Novos Titãs, sai um pouquinho de cada uma das edições do evento, do mega evento Crise nas Infinitas Terras, que tinha como objetivo principal botar a DC num novo caminho, acabar com todo esse multiverso, deixar só um herói de cada, reformulado a partir dali para que fosse uma coisa mais coesa, mais fácil de se entender, né? E a gente teve uma fase extremamente interessante, a gente quase pode chamar de uma nova Era de Ouro, porque a gente teve uma revitalização muito grande dos personagens. Vários autores de altíssimo calibre foram chamados para reformular os personagens, para começar do zero, para criar novas mitologias e dar uma cara que seria a cara que a gente conhece de verdade. Uniformes foram forjados ali naquele período que se tornaram icônicos, mesmo que eles já existissem antes, mas eles tiveram uma repaginada. A gente teve toda uma reformulação muito grande do universo DC que perpetua até hoje. Embora a gente esteja num outro universo, mais ou menos, né, dos 952, a gente teve ali a criação do universo DC como a maior parte de nós conhece hoje, porque muitos de nós começaram a ler já com os quadrinhos pós-crise. Então, a gente tem esse período muito forte, sem contar que é o período maior, né? O pós-crise ali durou 20 e poucos anos, e a gente ainda não tem esse período
dentro do pós-Flashpoint, dos 952. A gente ainda não tem um período tão grande de quadrinhos quanto a gente teve. E a gente tem o Superman, então. Superman surge com John Byrne, que vai começar do zero o personagem de novo, né? Trazendo a arte dele maravilhosa, uniforme clássico numa versão espetacular, recalibrando os poderes, tirando alguns excessos, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu falei bastante já, eu queria só que vocês dessem para mim uma pincelada a respeito desse Superman pré-crise, para depois a gente entrar de verdade no Superman pós-crise. Superman da Era de Ouro, da Era de Prata, Superman de múltiplas terras que tinha lá, cabelinho branco aqui do lado e tudo mais. O que a gente tinha de tão diferente desse Superman que depois precisou ser revisto quando a gente entrou na fase de John Byrne? Ô, Barba, eu acho que tem uma coisa que é interessante, que você falou que era um período de tempo, né? 38, década de 40, 50, porque você tinha as aventuras do Superman no rádio. E nesses primeiros anos do Superman nos quadrinhos, muita coisa surgiu na radionovela do Superman, né? Então, o Jimmy Olsen foi um personagem criado na radionovela e depois foi para os quadrinhos. Tem muita coisa que surgiu nessa radionovela do Superman e depois veio para os quadrinhos. Então, eu acho que primeiro é bacana citar isso, porque você vê a gente, hoje em dia para ouvir radionovela mais, né? A galera para ouvir podcast, que é uma radionovela de certa forma, né? Que talvez precise começar o formato de quadrinhos em podcast. Mas eu acho que tem essa coisa do multiverso. A primeira coisa que me chama a atenção é o quanto o Superman virou overpowered. Principalmente o Superman da Terra 2, que é o Superman de 38, que tá mais velho, com o cabelinho branco do lado. Porra, o cara era o cara que arrastava planetas, né? O cara tinha um nível de força que já não dava para escrever história com o cara, porque nada consegue pegar o cara. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a crise tenta dar uma mudada. Corrigida, né? Um downgrade dos poderes, tanto do Super da Era de Ouro, quanto do Super da Terra 1, que também era, né, imbatível, que era o Super de 35 anos ali, 40 anos, não era tão velho, mas ele também era bem overpowered. Lucas, pensa em alguma coisa, cara? Cara, eu acho que tem essa questão do overpower. Primeiro, assim, legal dizer o seguinte, né? Muita gente critica aí os 952 porque ele é um reboot que ele não zera tudo. A crise também não zera tudo, né? Então o Flash continuou a partir do momento que o Barry Allen morreu, ou seja, tem consequência da crise ali. O Batman, apesar da gente ter tido o ano 1, ele não foi zerado, os Robins, toda aquela história continuava existindo, né? Personagens com uma mitologia menos extensa, caso do Superman, da Mulher Maravilha, esses sim foram zerados. Outros com uma mitologia mais mutável com o passar dos anos, caso dos Lanternas Verdes também, eles não mutaram, não sofreram uma mutação muito grande. Eu acho que isso beneficiou muito o Superman do pós-crise, né? Realmente assim, cara, beleza, tem os preceitos básicos que eu tenho que manter, Lois Lane, Planeta Diário e etc. Mas, eu posso começar isso do zero de fato. Eu não tenho nenhum legal, eu não tenho um Robin que eu preciso arrastar, não tenho um Krypto que eu preciso obrigatoriamente já sair com ele. Não, eu posso começar do zero, do meu jeito e fazer as coisas ali com calma. Então, acho que é isso. O Ale comentou que o Superman do pré-crise ele era muito overpower, eu concordo. E eu acho que tem um outro ponto ali. A história dele era muito confusa, né? Porque é o que o Barba falou, é um personagem que está vindo desde 39 e ele não teve nenhum grande alinhamento ali de, olha, é exatamente isso que aconteceu. Não, cara. As mitologias foram sendo criadas no melhor estilo Spawn, né? Um joga uma coisa aqui, outro joga outra coisa ali, aí um contradiz o outro e tal, né? E a coisa foi assim. Então, bem ou mal, a gente pode falar isso com tranquilidade, era uma bagunça, né? Para quem gosta de cronologia, para quem está preocupado com cronologia, era um negócio bagunçado, né? Era difícil você estabelecer, e tudo bem, acho que isso era parte do jogo. Acho que foi um personagem também que foi beneficiado pelo encerramento, né? O Alan Moore lá faz o adeus, aquela versão do Superman, então eu acho isso extremamente benéfico. Quem não leu, cara, leia. Não vou dar spoiler, apesar de que sei lá quantos milhões de anos depois não é spoiler mais, né? Mas é uma história que eu acho o final dela muito legal. Acho que tem um plot twist bacana ali que é meio... A gente estraga um pouco a surpresa quando a gente fala das últimas páginas. Mas é um adeus muito legal que ele faz ali com o Superman. E você fala, cara, aquela versão do Superman que você tinha lá, dá um beijo pra ela se foi. E agora a gente vai começar outra parada do zero. E aí, cara, o Byrne, de fato, constrói o Superman moderno, né?
Eu acho, Lucas, falando desse adeus, cara, que a gente tem 3 adeus grandes aí, né? Que é o Superman da Terra 1, que é o final do Alan Moore, que é maravilhoso, tô contigo. A gente tem o final do Superman da Era de Ouro, que também é poético. Se a gente for pensar no que o Jones fez anos depois na Crise Infinita, ele sim. tem outra. Mas é um final super poético para o Superboy primordial e para o Superman primordial, que é o de 38, velhão. Que é aquilo, cara, eles vão estar existindo num tempo fora do tempo e tal. Do tipo, é a tua lembrança, né, irmão? Você que cresceu lendo o Eduardo Kent e a Miriam Lane, que foi o caso da minha avó. Isso é uma parada que pouca gente sabe. A minha avó lia o Superman da Era de Ouro. E aí, quando eu comecei a ler quadrinho, ela falava: Ah, você tá lendo o Eduardo Kent? Eu falava: Que Eduardo? Irmão? Ela, não, porque na época que eu lia, não tinha essa história de Clark, era o Eduardo Kent e a Miriam Lane. Então você fala: pô, maneiro. O final dele ali é super poético e acho que a Crise faz uma coisa muito bonita também. Eu gosto dessa brincadeira, tá, ali, só fazendo um paralelo, assim, que isso que o Jones representa o leitor de alguma forma. Eu não sei se você já parou para assistir o Dragon Ball Super, né? Mas tem lá um personagem que é como se fosse o Deus Máximo, que é o Zenor. E você assiste, cara, ele é o leitor, ele é a gente, assim. Então, tipo, pô, tem uma hora que o Goku tá mostrando Super Saiyajin 2, aí ele. Esse eu não gostei, não, só tem uns raios, não muda muito. Aí já muda pro próximo, muda pro próximo. Porque, tipo, é isso, cara. Eu quero ver o cabelo mudar, eu quero ver o cabelo crescer, eu quero ver o, tipo. E, cara, no anime vai mostrando as reações dele, eu falo, caraca, exatamente o que eu falei ainda há pouco. Então, eu curto essa simbiose, né, do que o leitor tem às vezes com algum personagem. Então gostei, acho que teu comentário é muito válido. Maneiro. Foi? Bora. Então a gente tem ali o encerramento de tudo isso, né? John Barney assume o material. A gente tem esse material sendo publicado aqui no Brasil dentro da própria revista do Superman, né, Aguirre? Isso aí, ela começa em Super-Homem número 38 de abril, que é de agosto de 87. Então, primeira revista pós-crise do Superman no Brasil é a Super-Homem 38. Eles não zeraram, Abril não zerou numeração. Então, é a primeira série da revista Super-Homem. E dali para frente é só pós-crise, né? Pô. E a Abril deu uma sorte, digamos assim, que ela pegou o material em 1984, no meio de 84, tem até um programa aqui no canal falando das publicações de 84 da Editora Abril, e pouco tempo depois ela tem a oportunidade de pegar a crise, né? Então ela pode brincar com os títulos ali e ter uma revitalização boa de uma coisa que ela publicou poucos números, né? Então é bem legal. E a gente tem esse material sendo republicado até hoje pela editora Panini na saga do Superman. A saga do Superman nada mais é do que esse título que saiu em Superman número 38, da editora Abril, e é a revista zerada nos Estados Unidos, foi zerada a numeração, e a gente passou a ter Action Comics e Superman a partir do número 1, né? Então a gente tem essa reformulação sendo feita ali pelo John Barney, material sendo republicado, agora a gente está na segunda temporada da saga do Superman, republicando todo esse material. Essa primeira fase, tá? Esse primeiro início, que é a fase... Porra, talvez, cara, não sei se vocês concordam, mas acho que dentro da cultura popular, dentro do imaginário popular, é a coisa mais clássica que existe Superman. É a fase definitiva, é a fase que todo mundo ouviu falar, e é a fase que define muito a essência do Superman moderno, né? Que é essa parte inicial do John Barney. O que ela tem de característica e qual é o período exatamente ali que realmente compreende esse novo Superman, a gênese desse novo Superman? Eu vou deixar o Lucas falar mais a fundo disso, cara. Mas eu queria fazer um comentário antes. Eles começaram também aquela revista Adventures of Superman, que não zerou, mas tinha já 3 revistas, né? O Superman já sai com 3 de cara. A crise, ela tinha uma preocupação, a pós-crise tinha uma preocupação muito grande, Bárbara, em meio que eliminar... Pô, é difícil falar eliminar elementos fantásticos se a gente tá falando de um cara que vem de outro planeta e sai voando. Mas a gente teve nos anos 50 e 60 coisas muito mirabolantes, né? O cara estala o dedo, viaja para outro planeta, tem criptonita de tudo quanto é cor e tal. A gente teve um Superman que lia mentes e tudo, né? Sim. Você tinha todo tipo, o Batman, enfim, era uma bagunça e eles não estavam preocupados com o nível de fantasia da coisa. O pós-crise, embora
né, a gente esteja falando de caras que voam, ele tinha uma preocupação, pelo menos nesse início, pelo menos nos primeiros 10 anos, de tudo ser muito embasado em coisas que pudessem ser cientificamente explicadas. Então, você tem, por exemplo, quando o Krypto surge nas histórias do pós-crise, ele é um cachorrinho de rua que o dono do bar adota, vai homenagear o Superman, vai escrever o nome Krypton, porque é o planeta de onde o Super veio, e na plaquinha não cabe o N, então ficou Krypto. Então não é um cachorro que fala, que nada, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez, para aquela época, fosse essa sacudida, porque a HQ era coisa para criança, super fantástica, super cheia de firula, e de repente você tem uma pegada que com boa vontade da parte do leitor, você consegue até acreditar que, pô, existem alienígenas. E se eles caírem no nosso planeta e o corpo do cara é uma bateria solar, então você começa a ter esse viés pseudocientífico que leva para uma coisa mais tangível, talvez. Então eu acho que isso é um dos elementos que eu acho que faz muita diferença. Mas aí todos os outros eu vou deixar para o Lucas falar, porque a gente concorda nisso em grande parte. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa legal dizer assim, né? A gente vira e mexe, brinca aí, critica, mas, cara, isso aí que a Panini fez foi realizar o sonho dos leitores. Eu duvidava que ela fosse conseguir chegar até o número 14. Ali no número 14, o Byrne, ele fecha, né, a participação dele ali no Superman. Acho que é 88, se eu não estiver falando besteira, né? Quando ele sai, 88, 89, enfim. E ele fecha, e, cara, é uma passagem que ela é marcada por algumas coisas que bem ou mal estão sendo colhidas até hoje. Eu acho que o primeiro, ele define de maneira final, né, a relação do Superman com os pais. Então, não que a gente não tivesse visto isso antes, ou etc., mas isso nunca tinha sido explorado da forma como o Byrne explora ali. Então, é a mãe do Superman que faz o uniforme para ele, os pais apoiam ele em todo momento. Quando depois que ele aparece a primeira vez, que ele, cara, se sente sobrecarregado, é para a fazenda que ele volta para poder falar com os pais. Então, tem uma relação ali de bom filho, né, que é muito legal. Acho também que ele dá o tom definitivo do escoteirão, né? O Superman dele, não é que o Superman dele não agrida, né, no sentido de combater e tal, mas é um Superman que, de maneira geral, ou ele tenta outro caminho primeiro, ou ele agride da forma mais legal possível, se é que isso existe, né? Ele não vai... É totalmente diferente de você pegar o Batman ali da época, é bem, bem diferente. E ali já era um Superman, comparado ao anterior, que ele é um pouco... Acho que eu posso usar esse termo, ele é um pouco mais abusado, né? Ele é um Superman que ele é autoconfiante pra caramba, assim, né? Ele sabe o que ele é o Superman e tal, então ele tem um ar de autoconfiança que eu acho que é muito legal também. Então, acho que esses são alguns dos elementos principais do Superman, né? Paralelo a isso, você tem, por exemplo, a criação de um Lex Luthor totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Lá nas primeiras edições, tem uma história, inclusive, do Lex Luthor, né? Eu não sei quem lembra, eu não lembro o nome ali da história, mas é uma história que ele para numa lanchonete no meio do nada, e a história é ele atormentando uma mulher que serve na lanchonete. A história é isso, não tem mais nada ali. Então é ele plantando a dúvida na mulher, tipo, como se ele estivesse dando uma oportunidade para ela de mudar de vida, e aí ela fica confusa e tal, e quando ela vai dar a resposta dela, que a gente fica sem saber que resposta seria essa, ele não tá mais lá. E aí ele mostra a face cruel dele, que é, cara, ela vai ficar com isso na cabeça o resto da vida dela, pensando, caraca, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, e o que eu faria mesmo de fato. Então, eu acho que ele cria... Essa tá naquela biografia não autorizada de Lex Luthor, não é isso? Não, cara, eu acho que ela tá numa... subplot, não é? Eu acho que é um subplot. Não, acho que não, cara. Acho que essa não? tá é uma historinha do Byrne mesmo. E aí ele estabelece ali o Lex Luthor, né? Não mais como um cientista maluco, que o Lex Luthor ainda tinha muito esse ar de cientista louco. Esse que ele até vai ganhando depois de novo, né? O Lex Luthor das revistas atuais, por exemplo, tem um pouco essa pegada de cientista, de inventor, mas ali não, ali você tem um empresário extremamente cruel, né? Que domina a metrópolis, e eu acho que ele estabelece isso muito bem. Além disso, a gente tem todo o entorno do Superman, que se a gente for parar para pensar, é o mesmo que o Byrne criou.
Lois Lane, o Jimmy Olsen, a gente tem ali o Perry White, então tem toda aquela dinâmica do Planeta Diário que ele explora muito bem, né? Então quem acompanha ali aquela fase vê essas dinâmicas de jornalista, de o que o Clark faz para entrar no jornalismo, então ele cria todo o universo. Tem bizarrices ali no meio? Tem. A gente está falando de década de 80, tem algumas coisas que hoje em dia não descem mais. Por exemplo, em um dos plots, o Superman está em vias de gravar um filme pornô com a Grande Barda, né? Que é a mulher do Senhor Milagre. Pô, Lucas, tem justificativa para isso? Tem. Isso torna a história boa? Não, mas tá lá. É uma bizarrice, é um elemento bizarro que tá nas histórias. Tem outros, cara, tem. Mas eu gosto muito, e eu acho que a gente, depois que termina essa fase década de 90, a gente sente muito falta aí disso. Eu gosto muito dos holofotes que o Byrne dá para todo mundo que tá no entorno. Então, os laboratórios Star, o M. Hamilton, os vilões que ele cria. Lembra da Fúria, Alexandre? Aquela cientista Kitty Faulkner. Kitty Faulkner e tal. Então ele cria ali um entorno, ele vai adicionando outros elementos de mitologia, e é o que o Ale falou, ele tenta se afastar do mágico, do fantástico, para trazer elementos que sejam realmente elementos de ficção científica, né? Eu acho que a palavra é essa. Lucas, deixa eu te interromper. Eu acho que um dos grandes méritos, embora não esteja com a leitura do Superman pós-crise em dia, posso dizer a verdade, mas aí analisando principalmente o autor, acho que um dos grandes méritos, talvez, do que o Byrne fez é trabalhar o lado humano, né? É desenvolver uma coisa, os relacionamentos. A gente tem toda essa construção sendo iniciada, esse desenvolvimento com os pais. Ele não está casado, na verdade, ele nem namora a Lois ainda, né? Então ele está ele arrumando emprego, ele se desenvolvendo enquanto repórter, os personagens de apoio ganhando um grande destaque. O quadrinho começa aí. Isso é uma coisa bem característica do Byrne, né? É trabalhar as pessoas que não têm poderes dentro da história e desenvolver esses relacionamentos interpessoais, né? Acho que isso é um ponto legal da gente levantar desse pós-crise. Porque o Superman já tinha casado com a Lois lá atrás na Era de Prata, né? Isso aí. E eles eram tudo. Não tem mais nada disso. Vamos começar. A gente quer ver de novo. É a oportunidade que a gente tem de ver isso acontecer, o sentimento dos dois aflorar de novo, a gente poder brincar com isso. É uma oportunidade única, né? Ô, Barba, eu acho que tem mais um elemento nessa receita do porquê que a coisa fez tanto sucesso na época. Porque o Byrne faz tudo isso, mas ele faz tudo isso numa edição especial, né? Na verdade, são 6 edições lá nos Estados Unidos, que é uma minissérie, que é o Homem de Aço. E a partir da Superman número 1, a partir da Action Comics que ele pega no embalo ali, cara, não tem mais nada dessa coisa de começo. A irmã da Lois Lane já tá cega, já aconteceu uma explosão que você não viu acontecer. O Sam Lane já tá estabelecido, o pai da Lois. O Jimmy já é amigo do Superman, porque entre o Homem de Aço e a primeira aventura do Superman, quando o Byrne assume, ele diz que se passam anos, né? Então, assim, você tem uma cena do Lex Luthor tentando falar com a Lois e indo embora de Metrópolis no final do Homem de Aço, e na revista seguinte o Luthor tá de volta e fala assim, eu queria falar com você porque eu ia sair numa expedição de um ano e tanto, então se passa um ano entre o Homem de Aço e a primeira aventura do Superman do Byrne. Então, quando você pega a mensal, tá tudo acontecendo já em ritmo frenético, sem essa sensação de tá tudo começando, embora ele já tivesse mostrado um começo ali na minissérie. Então ela te dá essas duas sensações, né? Tá tudo fresco começando, mas ao mesmo tempo a ação tá rolando desenfreada, já tem vilão e já tem tudo. Isso é legal. É legal tu falar isso, Ale, porque aí eu até lembro do Dragon Ball também, que é uma coisa que não é característica dos quadrinhos norte-americanos, porque existe a cronologia eterna e constante, né? Você não tem como dar grandes saltos temporais na história. Mas os mangás se aproveitam muito disso. Dragon Ball é uma prova disso, que entre uma saga e outra, às vezes a gente tem saltos de anos. 5 anos, E você tem a possibilidade ali de trabalhar os personagens numa faceta totalmente diferente, com outro desenvolvimento, com um amadurecimento ou não, com um casamento que a gente não viu, filhos. E o próprio One Piece também brincou com isso em determinado momento, para quem assiste, quem acompanha. Chega um momento que ele fala, cara, tá impossível os personagens continuarem andando no cenário atual.
Então ele dá um salto de 2 anos na história para os personagens terem uma elevação de poder, subirem para um outro nível de amadurecimento e tal, para que eles consigam continuar dentro da história. Então, e nos quadrinhos de super-heróis isso não acontece, né? Então é legal que o Byrne tenha feito isso. Cara, o Jimmy, na minissérie, ele mal aparece en passant, conhece o Clark ali, já era. Na próxima aventura que o Jimmy aparece, ele tá namorando a irmã da Lois, ele já tem um relógio sinalizador, ele chama o Superman porque é o primeiro ataque do Sanguinário, né, que a gente viu no filme mais novo do Esquadrão Suicida, lá, o Bloodsport. E aí o Super ainda vira e fala assim, pô, né, você tá acionando o relógio? Não, prometo que dessa vez é sério. Eu já aprendi minha lição, não vou acionar o relógio por motivos. E você não viu esses motivos? Sim, e funciona. Funciona. Você fala, tá, o Jimmy fez o relógio, você vai ver isso retroativamente numa história mais pra frente, como o Jimmy fez o relógio e tal. Mas, cara, é maneiro você já pegar a parada acontecendo, né? A coisa já formada. Aparecem, cara, outros personagens, os Titãs aparecem numa aventura, e é do tipo assim... Aí o Byrne começa... o Byrne começa a inserir ele no universo DC. Aí tem um monte, né? Acho que tem uma aventura do Gavião e da Moça Gavião, que é bem legal também, da mulher... Que eles já conhecem o Superman. Aí você vai vendo ele se estabelecendo ali. Cara, é bacana, assim. E vou te falar, Barba, isso é legal de dizer. Não é a minha fase favorita do Superman, é a de muita gente, mas a minha não é. É a minha do Peter Tomasi. Mas, cara, sem sombra de dúvida, é a fase mais importante e a que melhor envelheceu do Superman, sem dúvida. É um negócio, se der para um leitor novo hoje, volto a dizer, tem uma bizarrice ou outra lá, vídeo o pornozão da Barda. Mas vai ter uma doideira ou outra lá no meio. Mas, cara, o ritmo da história funciona bem, o Byrne escreve. Para quem curte, por exemplo, a Tropa Alpha do Byrne, né? Cara, é aquele estilo ali que ele tá fazendo, entendeu? Eu não vou falar que é o estilo dos X-Men, porque os X-Men são diferentes, né? Pelo fato de você ter muitos personagens muito icônicos juntos e tal. É muito estilão da Tropa Alpha ali. Então é bem legal isso, sabe, cara? Eu acho que são histórias que funcionam bem, é um negócio que dá gosto de ler, e vale dizer, não tinha saído completo no Brasil. A Abril tinha publicado, eu fui atrás de tudo que tinha saído, mas tinha saído picotado, um pedaço de um lado, outro no outro, e, cara, e a Panini trouxe pra gente 14 volumes. Se ela tivesse parado a saga do Superman aí, já teria valido a pena pra caramba. Agora, deixa eu voltar no ponto dos poderes, Lucas. A gente tinha esse super ultra overpower antes, né? E o Byrne estabelece o super que a gente conhece, né? Qual é o padrão básico ali dos poderes pós-crise? Quem é o super do pós-crise? Cara, super força, dentro de um nível aceitável. Num nível, né, bem razoável, tanto que ele tem dificuldade para trocar soco com outros caras. Super sopro, raio, voo, acabou aí, né, Lê? Não me lembro de nada. Ele tá com a super velocidade. Visão de calor, raio. Visão de calor. Falou de raio. Ele tá com a super velocidade, mas não de viajar no tempo. Não é um negócio absurdo. Não é um negócio absurdo. E dá para ver, Barba, que eles estão, na verdade, tentando ajustar a sintonia fina disso. Tem uma aventura logo no começo que o Super é jogado embaixo dos escombros de um prédio com os robôs que são feitos a partir de uma tecnologia do professor Emil Hamilton. Que ele desenvolve. E o cara, ele tá lá, cara, não, eu preciso empurrar, eu preciso continuar empurrando para sair debaixo de uma pilha de escombros, tá ligado? Em seguida, ele não é tão fraco assim, ele consegue entrar pelo solo, cavar em volta, tirar o solo e pegar a base do negócio e levar para outro lugar. Então, assim, e a justificativa é justamente essa coisa do corpo dele ser uma bateria solar. Então, tudo depende muito do quanto ele gastou de energia numa determinada missão. Então, vão ter aventuras que ele vai estar mais fraco, porque passou por um esforço repentino numa aventura anterior, e outras que, sei lá, o cara curtiu a praia lá no final de semana, segunda-feira o cara tá energizado, tá ligado? Então, pegou um sol, né? Eu acho até maneiro, cara, do ponto de vista de roteiro, porque é uma forma de você ir oscilando o nível de poder sem ficar aquela coisa do tipo, o cara é super forte ou ele tá muito fraco. Você consegue ajustar de acordo com a história, do que a história precisa. Então eu acho que isso dá uma dinâmica maneira, porque você nunca sabe se um tiro vai afetar o Superman ou se vai ricochetear. É a famosa cena da morte do Superman, que o primeiro soco do Apocalipse, ele simplesmente estufa o peito e pum!
o soco do Apocalipse para no peito do Super. Você fala, caralho, o bicho detonou a Liga da Justiça inteira e o Super aguentou a porrada no plexo. Em seguida, o Apocalipse dá uma voadora na barriga e o Super sai arregaçado. Então, eu acho maneiro isso. Eu acho muito maneiro. Barba, chegaremos é aí. Dizer que ele não abandonou. A gente está falando muito aqui de trazer a ficção científica, tal, etc. Mas ele não abandonou os elementos fantásticos. Tanto que, não sei se é no 4º, 5º volume, alguma coisa por ali, a gente tem a primeira história do duende da 5ª dimensão. Cara, a partir do momento que tem um duende da 5ª dimensão, parceiro, já não tem, já foi pro saco, né, já foi. E funciona, entendeu? Então, a versão que ele estabelece aqui, inclusive, é a mesma que é usada até hoje, cara. Ninguém muda. Até teve uma tentativa, uma época, de fazer um vilão, né, uma versão sombria, mas que, graças a Deus, foi rapidamente abandonada. Mas é o que fica até hoje, assim. Então ele cria esses elementos e ele brinca muito com o Darkseid, né? Ele vai no decorrer das edições, tinha tido, vale lembrar, né? Nessa época tinha tido lendas, tal. O Darkseid estava meio que se estabelecendo como a grande ameaça oculta do universo DC ali e tal. E ele vai brincando com isso. Então, vira e mexe, tem Vovó Bondade, né? Aí tem esse contexto aí da Barda, aí tem um outro cara que aparece. Você vai tendo uma construção ali de um possível embate, etc. Então isso é bem bacana também. A gente tem mais algum grande vilão mencionado nessa primeira fase aí do John Byrne ou não? Eu acho, Barba, que é exatamente aquilo que o Lucas falou. Como ele começa a trabalhar bastante coisa, é legal porque você sai um pouco, e eu acho isso, tirando o Tomasi, que eu acho que tem uma fase também, como disse o Lucas, muito sólida. Vira e mexe, você tem essa coisa de sempre o vilão é o Luthor, sempre o vilão é o Luthor, uhum. Ou você tem as tentativas tipo o Bendis lá, que criou o Rogol Zar, que não deu em nada. É isso aí. Nessa fase você tem o Byrne plantando coisas que depois o Jurgens vai usar muito bem, que cara, começa a surgir elementos do Cadmus, começa a surgir né, tem o Paul Westfield no Cadmus, você tem o Predador começa a aparecer aí, que é um vigilante. Primeiro ele está ali num certo embate e tal, que é um vigilante de Metrópolis ali, no estilo Batman da coisa, meio Capitão América e tal. Então eu acho que o Byrne começa a explorar outros tipos de vilão, né? Você tem Metalo, que é o John Corbin, surge ali nas primeiras revistas do Byrne. O Metalo é uma bela de uma encrenca pro Superman toda vez que ele aparece. Ele gosta muito daquela Banshee prateada também, né, cara? Sim, tem. A Blaze aparece também. Eu não lembro se a Blaze já é Jurgens ou ainda é Byrne. Tem, não, a Blaze é Byrne, sim. Primeira vez é Byrne. Satanos. Então, é isso que o Lucas falou. Ele traz esse elemento, sabe, do tipo, elementos de inferno, elementos de feitiçaria, bruxaria e tal. Ele vai colocando tudo quanto é tipo de vilão em diferentes esferas. Então, Metalo é mais uma coisa, né, de guerra, né, um ciborgue ali, vitaminado com kryptonita. Banshee é totalmente magia. Blaze é uma coisa arcana. Eu lembro do Galhofeiro, cara. O Galhofeiro, que é um cara que ficou puto do nada, porque não foi bem num programa de televisão, e o cara decide virar um super vilão. Então é bizarro, cara. Então, ele o Coringa do Todd Phillips? Vilões menores. Não, ele é o Coringa do John Byrne. Achei que era o Coringa do Todd Phillips, o Galhofeiro. É tipo isso, cara. Mas vou te falar, cara, até que o do Galhofeiro funciona, entendeu? Mas, enfim, ele vai brincando com esses vilões menores, né? E aí, vamos lá. Nesse momento é legal a gente falar também, tem um outro ponto que é interessante antes da gente... E se vocês ainda tiverem alguma coisa para algum momento marcante aí que vale a pena a gente levantar sobre John Byrne, vocês levantam. É legal que nesse momento a gente não tem a Liga da Justiça como a gente conhece, né? A gente tem a Liguinha acontecendo, que o Superman não faz parte, né? A tão famosa Liguinha, que também foi reformulada. E esses personagens principais, a Trindade como um todo, né? Eles não tinham, digamos, autorização para estar na Liga, porque eles estavam sendo reformulados. Então, esse é um período do Superman fora da Liga da Justiça, né? Então a gente tem o John Byrne estabelecendo novos conceitos, reformulando completamente o Superman, sem se preocupar muito com o universo DC, que também estava sendo reformulado, e aos poucos ele vai reintroduzindo, e sem precisar se preocupar com a Liga da Justiça. John Byrne termina, então,
como falei, se vocês tiverem algo para acrescentar, vocês acrescentam. A gente, na esteira, a gente vai para onde? Pós-John Byrne. Antes de falar disso, o Ale vai comentar aí, mas queria falar de um negócio que o John Byrne fez que as pessoas esquecem, que foi estabelecer o relacionamento do Superman e da Mulher Maravilha, né? Ficava todo mundo naquela ali de cara, agora é um Superman solteiro, a Mulher Maravilha tá ali, e Tá aí, solteira. será que vai rolar o trelelê? Será que rola? Será que não rola? E ele estabelece aquilo, cara, eles são muito poderosos, mas eles são muito diferentes, né? Então o Clark até brinca, o Superman brinca em um determinado momento e fala, pô, você é uma princesa e eu sou um rapaz do Kansas, né? Porque é isso, ele é o Superman, mas, cara, ele é o garoto que foi criado na fazenda. Do interior, né? O moleque do interior. Então é legal você ver ele estabelecendo esse relacionamento dos dois. Ele fala, cara, faz sentido o que o Byrne fez, legal, deixa rolar, tá bacana pra caramba. E o Byrne até brinca depois com... Esse é o legal dessa coleção Saga, né? Que você consegue ver isso depois. Depois aquilo tem consequências, porque a Lois ouve que o Superman tá namorando com a Mulher Maravilha e tal. Então tem umas paradas legais. E essa parte interpessoal dos personagens, que não é novidade para ninguém, o Byrne faz isso muito bem. Pô, fez isso bem com o Hulk, não vai fazer com quem, né? O Byrne faz isso muito bem. Ele é muito bem desenvolvido. Então, cara, é uma aula, assim, uma aula de narrativa, não tenho o que dizer. E a conclusão é muito boa, né, cara? Quando os dois olham e falam assim, né? Eu acho que ela é delicada, né? Não fica aquela coisa do tipo, um relacionamento que em qualquer momento pode voltar, né? Não, o cara ele dá um tanto que a lei tentamos, mas não funciona. Isso só vai voltar lá nos 952, que eu até acho bem desenvolvido, tá? Sei que a maioria das pessoas não gosta. Eu gostava. Chegou a ter lá a revista, né? Superman, Mulher Maravilha. Eu achava ok, achava legal. Mas o Byrne ali, ele dá uma solução muito bacana, assim. Muito, é o que você falou, classuda pra, cara, maneiro. Nós somos os dois mais fortes, somos bonitos, somos sarados, belos, mas, porra, somos totalmente diferentes, então melhor não, vai. Mais ou menos isso que ele faz, né? Deixa o super sexo pra lá. Falando de roteiro... Deixa o super sexo pra lá. Tipo isso. Em termos de roteiro, o Marv Wolfman estava escrevendo o Aventuras do Superman e o Jerry Ordway desenhando. E aí, depois que o Byrne sai, o Ordway começa a escrever e desenhar. Entra o... não é o Carl Kiesel, é o outro, que escrevia Thor também. Jackson Guys também não é. Enfim. E entra o Dan Jurgens, né? O Dan Jurgens assume logo depois que o Byrne para. Mas tem... o Roger Stern, cara, lembrei. Roger Stern, isso aí. Roger Stern escrever. Então, não é que sai peso pesado e a coisa cai. Sai um peso pesado e entram 3 no lugar, né? Não, e vale dizer, cara, assim, que o Byrne ainda deixa um rabinho ali pro pessoal resolver, que é o lance da Supergirl, né? Sim. Que ele traz a Supergirl de volta pro universo regular, a Supergirl que a gente não via desde do seu sacrifício. Não é ainda a Supergirl, depois a gente descobre toda a história dela lá, né? A tal da Matriz. Mas cara, é bem, bem interessante, e ele meio que deixa essa bomba pra galera ali, né? Fala, ó, galera, fiz isso aqui e bola com vocês. O maneiro para mim, Lucas, é que eu acho que é muito... Essa fase ela é muito orgânica, porque você não sente a saída do Byrne. E porque mesmo o Marv Wolfman com o Jerry Ordway, não sei se é por conta do desenho se manter, quando sai o Marv Wolfman e sai o Byrne, entra o Roger Stern, entra o Dan Jurgens, o Ordway vai para os argumentos e roteiros, eles começam a fazer um negócio meio casado. Tem edição que o Dan Jurgens escreve e desenha com o argumento do Ordway, tem edição que o Ordway escreve e desenha, tem edição que o Stern escreve em cima do argumento do Ordway, e quem desenha, eu acho que tem desenho do Cary Gamble, tem desenho do próprio Ordway. Então, assim, a coisa começa a funcionar de uma forma muito orgânica e partindo das bases que o Byrne colocou. Então, você tem o Luthor com o Anel de Kryptonita, Metalo voltando, você tem a Blaze Satanos voltando na mão do Jurgens, numa figura, inclusive depois lá no retorno do Superman, o Superman Além da Morte, a Blaze tá ali, né? Tocando terror lá no inferno e tal. Então, você percebe que todas essas bases lançadas, o Cadmus, super bem desenvolvido,
O Emil Hamilton, que é o professor lá, começa meio que como um vilão, fica preso. Começa a surtar. Começa a ajudar o Superman, surta. E na mão do Dan Jurgens ele vira, assim, ele tá em toda a história, tem o Emil Hamilton naquela reta final pré-morte, ele tá aparecendo em quase toda a história. Então, assim, é uma coisa que todo mundo que assumiu para escrever depois, não olhou e falou assim, tá, isso aqui que o Byrne fez não tá legal, vamos sair longe disso aqui. Não, a galera pega aquelas ideias e vão tentando evoluir elas nas potencialidades. Então, eu acho que é por isso que funciona tanto essa coisa do pós-crise, assim, E o Alien, um comentário que eu acho que é válido para a galera que fica empolgada aí com um desenhista e etc. Tem um desenhista, logo já na saída, né? O Byrne faz uma minissérie chamada Mundos de Krypton, Mundo de Krypton, alguma coisa assim. E o desenhista é só o Mike Mignola, né? Isso está aí na saga, né? Então, para quem curte o Mignola, cara, é um baita trabalho do Mignola lá que vale a pena ver, assim. Então, são 3, né? São 3, 4. Isso é uma missériezinha, né? Já no apagar das luzes, né? Porque. E o engraçado, tá? Curiosidade pra galera. A Abril, na época, publicou junto com o Homem de Aço. Então, Super-Homem 38 nas bancas. E aí a Abril lançou Super-Homem Especial 1, 2 e 3 com essa minissérie. E aí, na minha cabeça da época, eu achei que, ele fez o Homem de Aço e o mundo de Metrópolis, o mundo de Krypton e o mundo de Smallville, né, na época chamado de Pequenópolis. Tudo junto. E não, cara, nos Estados Unidos isso saiu 2 anos depois, saiu em 87, quando o Byrne saiu do título. Editora Abril, maravilhosa. Editora Abril, cara. E isso tá na saga do Superman lá para o quê? 20, 21? Deixa eu aproveitar e perguntar isso pra você. Não, o que você tá falando? Mundo de Krypton? Mundo de Krypton. Não, é antes, é 12 ou 13, pô. Eles publicam junto com a fase do Byrne mesmo. Não, peraí, você falou que ele saiu na 16, né? Saiu na 14. Na 14, então é na 14. Na 14 ou na 13, cara? É por ali, é nessa Mundo de Metrópolis aí. Na 14, Mundo de Krypton na 13 e Mundo de Smallville na 13 também. Então, 13 e 14. Isso é legal. Isso é bem legal porque ele estava... Cara, a gente não tinha muita noção do que era Krypton, né? Então ele estabelece a mitologia, ok, foi mudada 300 mil vezes depois, o Krypton realmente é uma metamorfose, mas eu acho que ele estabelece o clássico, né? Ele estabelece o que é o Krypton clássico. Né? Deixa eu aproveitar então e perguntar para vocês. Então a gente tem aí o encerramento da fase do Byrne no número 14, a gente tem essas minisséries saindo dentro da edição 13 e 14 aí, como vocês falaram, né? O que vem imediatamente ali, ainda dentro da primeira temporada. Depois a gente vai ter o Mundo Bélico, né? Que sai acho que na edição 16 e 17, não é isso? Qual é esse período que fecha a primeira temporada da saga do Superman? O que tem ali ainda? Então, ali até o final da primeira temporada, cara, tem algumas histórias isoladas bem legais do Jerry Ordway. Volto a dizer que algumas delas ali ainda tem a participação do Mike Mignola. Mas eu acho que o que tem ali de mais bacanudo depois da fase do Byrne é, sem sombra de dúvida, o Superman Exilado no Espaço, que começa no número 16. Né? O Superman Exilado do Espaço, para quem não sabe, o nosso amigo Hulk, Planeta Hulk, lá bebeu muito dessa fonte aí, né, na primeira metade. Mas, cara, é uma história muito legal do Superman. Ele tá... Não sei se eu posso dar tantos spoilers, mas ele tá surtando aqui na Terra, cria uma segunda identidade lá na cabeça dele, e aí ele fala, cara, tô atrapalhando, vou fazer besteira, tô perdendo o controle, vou embora. E aí ele vai embora da Terra, fica vagando até que ele se encontra com o planeta do Mongo, né, o mundo bélico, né, e lá ele é aprisionado e ele é feito de gladiador, é obrigado a lutar lá pela vida dele. Isso num resumo muito básico. O que é legal dentro dessa história, que tem um monte de nuances, tem um monte de personagem interessante, é a oportunidade da gente ver o Superman que não atua só pela força, né? Então, tanto que ele faz amigos que odiavam ele. Tem um cara que odeia ele dentro da arena, que depois passa a usar uma camisa igual a dele para poder homenagear ele. Tal. Draga. É isso aí. Então, mas o que tem de legal ali? Cara, ali tem a fundação de um negócio que é muito importante para a morte do Superman, que é o Erradicador.
Então ali é a primeira vez que o protótipo do que viria a ser o Erradicador aparece. Então é uma história que ela tem uma importância dentro da mitologia do Superman muito grande também. Volto a dizer, nessas edições aí que ficam perdidas no meio, 15, tal, tem umas historinhas legais, mas de importante na primeira temporada, importante, cara, é o Exilado no Espaço, que é uma saga que tá qualquer lista que pessoas responsáveis façam das melhores histórias do Superman, ser Exilado no Espaço tem que estar, não tem como ser diferente, entendeu? Então, vale muito a pena. Ô, Lucas, eu vou pontuar 4 coisas, porque, para mim, sem sombra de dúvida, o Exilado no Espaço / Mundo Bélico é a parte mais empolgante para mim dessa primeira temporada aí. Mas eu acho que a gente pode destacar a morte dos kryptonianos do mundo compacto, o sim. da Supergirl, porque isso também tem um peso incrível, absurdo, né? É obrigado a matar os 3 kryptonianos que devastaram o mundo compacto, que era o mais próximo que a gente tinha de multiverso no pós-crise, né? Isso tá lá na saga do Superman 12 e 13. Essa saga, não, ainda no 12. Burn. É na ainda 12, ainda no Burn. Ainda é Burn. Depois a gente tem de importante, que eu acho legal destacar, o primeiro confronto dele com o Brainiac, sim. E que tem, como você falou, o Erradicador já aparecendo com mais, que é o Dia do Kryptoniano, né? Então tem aquele envolvimento do Erradicador e tal, e aí o surgimento do Brainiac, que é muito louco, porque ele era um mágico de circo, e aí o Brainiac mesmo, o Vrildox, consegue emitir uma onda energética na mente desse cara, então ele começa a possuir o corpo de um cara, de um humano, e aos poucos vai se transformando no que é de fato o Brainiac, como, né, um computador vivo. Aquela trilogia do Brainiac, né? O que o pessoal isso aí. Uhum. E, pô, para quem curte aquelas coisas mais efêmeras, mas que marcam, tem a primeira corrida do século, do pós-crise, que é Superman versus Flash. E aí, diferente do que era na Era de Prata, esse aí motivado pelo duende da quinta dimensão lá, o misto de Pickles fazendo o Superman e o Flash correr pela humanidade. E fechando as pontuações, o primeiro embate contra o Lobo, né? Que eu acho que é divertido, que mostra como o pós-crise não era tão redondinho e não rebutava 100% das coisas. O Lobo lembrava de confrontar o Superman, e quando ele vem atrás do Superman para quebrar o pau com o Superman, não é o Superman, né? Porque ele lembrava de brigar com o Superman da Era de Ouro. Então é muito maneiro, porque o Lobo olha e falou assim, cara, você tá diferente. É maneiro, eu acho bem maneiro essa... Ô, Ale, eu sei que a gente está falando de coisas marcantes, mas vou falar para mim como leitor, né? Tem uma história, que eu acho que é no final da primeira temporada já, que acho que o Clark, ele ia sair do planeta diário, alguma coisa assim, e ele tem uma festa, tô só falando o contexto, acho que tem uma festa para ele, alguma coisa, mas eles descobrem que tem uma funcionária lá do planeta diário que cara, tá meio que, acho que a palavra é desabrigada, né, sem teto, porque gastou o dinheiro todo tentando salvar a mãe de um não sei se era câncer na época, mas alguma doença dessas aí cabulosas que enfim. E aí ele tenta salvar, e aí eles juntam dinheiro para tentar ajudar a mulher. Cara, isso é uma história do Superman, mesmo. Olha que bagulho fora da... Tipo, fora da... Não é o que você espera numa história do Superman, sabe? Tipo, ela tá ali, tá desabrigada, tá sem dinheiro, aí a Lois, o Jim ou o Perry, agora não me lembro. Mas enfim, o Clark tá ali no meio, a galera vai ajudar a mulher por causa da grana dela, né? Por causa do dinheiro que ela perdeu. Pô, eu achei aquilo ali, cara, espetacular. Tem várias historietas, assim, né? Do lado de dramas mais humanos, assim. Então acho que isso é legal, né? Ô, Lucas, o Correio de Metrópolis 1 tá nessa primeira temporada ou já é na segunda? Eu não lembro disso. Rapaz, boa pergunta. O Correio de Metrópolis 1. Eu acho que talvez seja nessa primeira, sim. É na primeira temporada. Eu vou te falar, cara, a primeira temporada é bem boa, tá? Se você tá assistindo e não quer fazer a segunda temporada, quiser parar na primeira, a primeira temporada, o último volume, cara, tem simplesmente a primeira história do último volume é aquele Fábrica do Mal, né? Que é o... Não é o Fábrica do Mal que eu ia falar, caramba. É o Limites do Poder, que é uma
sátira do Dan Jurgens com o acidente do Quarteto Fantástico, mas que vai virar o Super Cyborg, cara. Que é o Hank Henshaw, isso aí. O Hank Henshaw, que depois vai ser o Super Cyborg. Muito e, bom. cara, a outra história que a gente não pode esquecer, que é o Morcego em Metrópolis, é toda uma saga com participação do Batman que termina com o Superman conseguindo o anel de Kryptonita que era do Luthor e entregando para o Batman, dizendo, olha, se algum dia eu perder o controle, alguém dominar a minha mente e tal, alguém precisa ser capaz de me parar. E a única pessoa que eu confio que faria isso é você, entrega o anel de Kryptonita para o Batman, que era um baita de um símbolo da amizade. Os dois, no pós-crise, não tinham aquela amizade próxima que a gente vai ver depois no Peter Tomasi, né? Das famílias indo jantar junto e tal. Não era bem assim a dinâmica entre Batman e Superman, entre Bruce e Clark, mas esse anel simbolizava o tamanho da confiança que o Clark tinha no Bruce, né? Então, a primeira temporada termina bem, cara. E é maneiro que é aquilo que você falou, né, Ale? É tudo muito amarrado. Então, tipo, o Lex Luthor ficou anos com o anel de uma pedra radioativa na mão. Irmão, isso tem que dar merda em algum momento, tem que dar problema em algum momento. E aí, na segunda temporada, você vê o Luthor colhendo os frutos, se é que a gente pode dizer assim, de ficar tanto tempo com o anel na mão. A frase ficou estranha, né? Vai ficar tanto tempo com o anel radioativo ali no dedo. No dedo. Enfim, né? Deu para entender, vocês entenderam o que eu falei. Com o anel no dedo ou com o dedo no anel? O comentário disso, cara, é que a primeira aparição do fragmento de Kryptonita lá, e que o cientista tá lá e fez o anel e tal, o Luthor entra na sala e fala, o cara tá com uma roupa, né, de prevenção à radiação, e ele fala, senhor, não entra assim, sem estar paramentado. Ele, que é isso, essa pedra não faz mal para humanos, a gente já certificou disso. E o cientista fala, não, calma, a gente ainda não tem estudos conclusivos. Ele, tá aqui, mete o anel no dedo e sai, né? E aí você fala, cara, na primeira página, o Burns já joga aquela coisa do... Ele vai usar, mas isso aqui vai dar merda no futuro. Lá na frente. Eu acho sensacional esse tipo de coisa. Muito amarradinho. A gente tá relendo, né? Você começa a pegar coisas que ele planta ali nas primeiras páginas e que vai levar 5, 6 anos para ele desenvolver tudo que estava, sei lá, no escopo da aventura. Maneiro demais. Agora, senhores, deixa eu interromper vocês aí para a gente poder avançar no tempo, né? A gente está entrando na segunda temporada do Superman e outros artistas, como vocês já mencionaram, assumem o título e continuam aí o trabalho iniciado pelo Byrne, que fundamentou, né, fez as bases do que viria a ser o Superman. A gente tem um evento mais para frente, que é o casamento do Superman com a Lois, vai seguir um pouco mais para frente desse momento aí, e a gente vai ter o avançar dos anos 90 chegando na morte. A morte rende um programa só dela, então a gente não vai se aprofundar na morte, né? Acho que morte rende um programa só para falar sobre a morte do Superman, a gente deixa um podcast separado para isso. Deem uma pincelada aí rápida no casamento e tal, e nesse período até a morte, que é o período que está compreendendo essa fase da segunda temporada e até onde ela deve ir, né? A gente acredita, espera e sonha que chegue na morte, para depois a gente ainda pegar o finalzinho aqui, para a gente fazer algumas lembranças do que vem pós-morte. E mais um adendo. Diga lá. Quando é que o Superman entra para a Liga da Justiça? Então, eu vou fazer só um adendo a respeito do casamento. O que a gente tem de muito importante na segunda temporada relacionado ao relacionamento do Clark com a Lois é que ele finalmente começa a namorar a Lois de fato, e aí eles ficam noivos e estão planejando o casamento, mas o casamento de fato só acontece depois do retorno. Tanto que o Superman retorna da morte com o cabelo comprido e ele corta o cabelo no corte clássico pro casamento. Então muito bom. É muito divertido porque assim, essa coisa do casamento ficou por tanto tempo, e aí um pouco antes da morte a Lois vira e fala assim, não, deu, né, o famoso cold feet dos americanos, fiquei com medinho do casamento, vamos dar um pause nessa história de casamento, a gente segue se relacionando, mas a Lois pede um tempo, do tipo, não um tempo do relacionamento, mas da história de casamento, que é justamente quando o Clark revela a identidade para ela. Então, mais do que o casamento nessa segunda temporada, antes da morte, é a revelação da identidade. Cadê a edição 5, que me prometeram já tem uns meses e não está na banca? Cadê? Calma, tá chegando. Não, mas brincadeiras à parte, queria só lembrar de uma parada, né, Alê? Por que esse casamento não aconteceu na época?
porque queriam casar o casamento dos quadrinhos com um seriado famoso da época, que era o Lois e Clark, né, cara? Então isso é muito maneiro, né? Eu não sei vocês, eu via Lois e Clark no SBT direto, cara, direto. Eu adorava aquela porra daquele E vou seriado. te falar, Lucas, a eu gente via antes de você, porque a gente via esse material na Globo, nos domingos. A gente via Lois e Clark nos domingos. Não, eu peguei, já tava no SBT, já pra mim já era marca de SBT o seriado, e aquilo era muito maneiro, né? Pô, tem a coleção de DVDzinhos lá. Cara, pra mim, durante muito tempo, a cara do Superman era a cara do Dan Cain, né? Que era o ator do Lois Clark. Então, Mas isso é maneiro, que aí você fala, pô, a história foi alterada por causa do seriado, que hoje em dia pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente viu, e que talvez muito por conta dos efeitos e do final que não teve, né? Talvez ele tenha ficado datado, mas isso é engraçado, né? Eu gostava muito da Terry. Cara, até hoje, aquela atriz, a Terry Hatcher, né? Terry Hatcher, até hoje ela é a cara da Lois Lane definitiva pra mim, cara. Não tem. Eu falo, ela é muito Lois Lane. Quando você pensa assim, cara, qual é a cara da Lois Lane? É aquela mulher ali, meu irmão. Não tem jeito, não tem outra. É ela, cara. Eu acho bizarro isso. E na época a Abril lançou, cara, uma revista. Eu acho que ela era americana e a Abril só fez um coprint, porque eram as histórias que inspiraram o seriado Lois e Clark. E eu tive. Chamava Lois e Clark, As Aventuras do Superman número 1, lançado em 96 pela Abril. E eram, cara, histórias do Man of Steel número 2, do Byrne. Eram todas essas histórias que exigiam menos efeitos especiais e que tinham o Super resolvendo problemas mais urbanos ou mais familiares. E aí eu comprei, achei legal pra caramba. Tinha 200 e tantas páginas a revista. Quando eu vi, era tudo repetida do que eu tinha lido na mensal. Aí eu peguei e me desfiz. E hoje eu teria ela com prazer repetida na coleção. Sabemos que você teria hoje. Porque, cara, é um material que inspirou o roteiro da série, os roteiros da série. E de fato, você lê as histórias ali e fala, cara, tem bem esse clima da série mesmo. Muito maneiro. Muito bom. E, cara, essa segunda temporada, na minha opinião, ela tá recheada daquelas edições que, se você pega solta, ela funciona bem. Né? Uma é da Kryptonita Vermelha, que, salvo engano, é onde tem o destino final, que não é final do Luthor, né? Então, cara, eu acho essa edição, assim, impecável. Eu acho essa saga impecável. Mesmo que você não esteja colecionando toda a saga do Superman, o que você deveria, porque se você gasta dinheiro com o Spawn, você pode gastar seu dinheirinho com a saga do Superman ali. Então, mesmo que você não esteja colecionando, essa é uma edição que eu acho que é bacana. A edição 4 também, acho que é a 4, né, Ale? Que é o bom, o mal e o feio. Pô, essa edição é legal demais também, porque tem uma história do Superman, pra quem curte o Guy Gardner e tal, cara, é uma história que é maneira também. Eu curto, tem umas histórias ali bacanudas. E, cara, acho que essa edição A5, que a Panini tanto tá prometendo, ela é uma edição icônica, porque é o Superman contando pra Lois Lane, o Clark contando pra Lois Lane que ele é o Superman. Cara, é isso, né? Eu falo, porra, coisas icônicas que podiam acontecer. Porra, essa é uma, cara. Então, sim, com certeza. E é uma história maneira, é uma história bem contada, e eu acho que é uma das capas mais bonitas que a gente tem da revista do Superman, essa que é a Lois Lane tirando o óculos ali só é ela com óculos na mão, assim, né? Cara, eu acho aquilo ali e o S refletindo no óculos. Eu acho aquela capa ali... Essa capa não saiu no Brasil, né? Saiu na editora Abril? Eu tenho quase certeza que saiu, porque eu lembro dela da época, cara. Então tá. Eu não sei, ela é tão icônica, cara, que eu não... Eu conheço ela, mas não lembro dela. Pelo menos na minha pequena coleção do Superman, que eu tenho poucos números, eu sei que ela não está. Mas vamos lá. Superman na Liga da Justiça. Em que momento esse cara entra? É dentro dessa fase atual? Não... Eu vou te falar que, assim, porque o que acontece? Super-Homem 108 é exatamente essa capa que a gente tá falando da Lois tirando o óculos do Clark. Isso. E da coisa, tá? O Super, ele entra, cara, um pouquinho antes da morte. Então a gente ainda não chegou na segunda temporada. Tá, isso que eu queria saber. Mas é o final da liguinha, né? Termina a liguinha do Kit Giffen e quem assume é justamente o Dan Jurgens, que estava coordenando o Superman. Então ele assume a liga, a primeira coisa que ele faz, ele põe na reformulação da liga, traz o Superman como líder da liga, e aí, depois de 10 números da liga,
eu acho, mais ou menos, 10 números da Abril, tá? Não tô falando de 10 números americanos. A gente tem a morte do Superman no Liga da Justiça e Batman número 10. Então, show de bola. Então, estabelece essa base aí. Então a gente tem aí a segunda temporada caminhando, a gente vai ter a Lois descobrindo que ele é o Super, esse noivado, a gente chega no ponto que ele volta para a Liga, vem a morte, como falei para vocês, a gente não vai entrar nesse vespeiro, porque isso rende um programa só para ele, né? Ele retorna, tem a revanche, porrada estanca, toda aquela fase que a gente conhece, ele vai casar. O que a gente tem depois, cara? A gente tem aí um período que tem algumas coisas, né? A gente tem o Superman elétrico, a gente tem DC 1 milhão, a gente tem outras coisas. A gente não tem mais muito tempo de programa, mas o que é legal a gente relembrar aí, a gente trazer do pós esses momentos tão marcantes ali que envolvem a morte e tudo isso, até a gente chegar na reta final do Flashpoint. Uma parada que eu curti muito, cara, na época, e que adoro reler, é o Superman sem controle do corpo dele, porque depois do retorno, né, ele toma uma rajada de energia que super energiza ele, só que o corpo dele começa a ficar aí. Muito forte, né? Ele começa a absorver a energia solar com muita facilidade. Ele é desenhado pelo Todd McFarlane, Barba. Ele fica desenhado pelo Todd McFarlane com aquele padrão de corpo gigantesco. Tem uma capa que é incrível, assim, né? Que ele tá cheio de veias, né? Com as veias todas estourando. E eu acho muito maneiro que a solução é ele se deixar ser drenado pelo parasita, e a partir desse momento o parasita, que tinha um corpinho normal, passa a ser aquele bicho gigantesco. Brucutuzão. Então, curiosidade. Isso aí. Eu acho curiosidade. Essa capa do Superman veiudo foi a primeira revista do Superman que eu comprei na minha vida. Super-Homem 132, não é isso? Foi a primeira revista que eu comprei de Superman na minha vida, e uma das, se eu botar assim, top de compras, né? Não de melhores, mas das que eu comprei, tá no top 10 revistas primeiras que eu comprei de super-herói, foi essa edição do Superman. Cara, coisas que eu acho que a gente tem icônicas, tá? Só pra fazer um apanhado rápido aqui. Tem uma história ganhadora do Eisner, né? Que é Olho por Olho, que é uma história que depois deu origem lá até um desenho, né? Que é Superman versus Elite. Então é onde aparece o Manchester Black, que nada mais é do que um simulacro de John Constantine, né? Aparece lá e é justamente um... Cara, é uma carta aquilo ali, né? De, pô, cara, ainda tem lugar pro herói escoteirão e tal. Então, eu gosto demais daquela história ali. Tem uma saga do Superman que me conquista demais, que é o Planeta Krypton, né? Que já é mais lá pro final, mais pra perto do Flashpoint, que é a garrafa de Kandor finalmente abre e, cara, agora existe um novo Krypton, que é um novo mundo com os kryptonianos, e o Zod tá lá. E aí o Superman vira da guilda militar para poder acompanhar o que o Zod está fazendo de perto. É uma história, cara, eu gosto pra cacete. Tem uma saga que vem depois, que acho que são 2 edições só, que é chamada Solo, que é logo depois que ele volta do espaço, essa saga é longa, esse novo Krypton, né? É gigantesco. Ele volta e é ele caminhando pelos Estados Unidos, meio que tentando se reconectar com os Estados Unidos. É muito maneiro. Antes dessa saga tem o Brainiac, que é quando o pai do Superman morre, que é, cara, é emocionante assim também. Eu acho que é uma puta de uma história. Então quem não leu, eu acho que vale muito a pena. Voltando mais lá para a época do Manchester Black, a gente tem uma saga de 3 edições chamada Vingança, que é o Manchester Black tenta fazer o Superman enlouquecer para ele passar do limite, né? E quem lê Injustice dessa saga vai ver 2 premissas muito similares com soluções muito diferentes, assim. Então é uma saga muito, mas muito legal mesmo e que eu acho que merecia aí uma republicação, né? Eu gosto dela pra caramba. Se a gente for para os especiais, a gente tem uma das minhas histórias favoritas, que é Superman As 4 Estações, que sai também, que é, cara, historinha também, putz, emocionante, muito bem montada, muito bem desenhada. Se a gente for falar de Superman, fora do título do Superman, teve uma revista que eu adorava, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu adorava aquela revista, pra mim era diversão quando eu era moleque pra caramba, que era o Superman Batman,
né? E ali tem algumas sagas icônicas, pô, o Lex Luthor sendo derrubado da presidência, a Supergirl de verdade chegando, né? É ali que a Supergirl de verdade volta. Então tem algumas sagas ali que elas são muito bem escritas e elas são muito divertidas. E eu acho que eu fecho, né, as minhas recomendações desse pós-crise, pós-Superman elétrico, com o Último Filho, que é do Geoff Johns e do Richard Donner, né? Que é uma HQ também, que acho que ela até saiu numas coleções aí. Cara, é uma HQ, pô, fechadinha, espetacular, é aquela que tu, porra, se emociona e tal. Então acho que é uma HQ bacana. Assim, teve muita coisa legal do Super nesse meio do caminho, mas eu acho que talvez essas sejam as mais marcantes que eu tô lembrando, pelo menos lembrando agora, assim, falando pros leitores, a coisa que é legal se ler, que é aquela diversão bacanuda, eu acho que são essas, né? Eu acho importante só fazer uma ressalva, que assim, a maioria dessas histórias que o Lucas comentou agora, elas são num soft boot, né? Numa repaginada que deram no Super, ali nos anos 2000, né? Porque o final da revista da Abril veio com o Rei do Mundo e uma outra que era o Superman Perdido no Tempo. Eu acho muito boa essa do Perdido no Tempo é legal. Não a Perdido no Tempo antes da morte, é a Perdido no Tempo do final de 2000, 2001, que ele vai para a Segunda Guerra Mundial e tal, que as capas tinha capa na capa e você virava a revista, tinha outra capa, porque não me recordo. Era o Superman nos anos 70, 80, 90, na Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí foi, eu acho que um dos últimos números da Super-Homem, da Abril, antes do formato prêmio. E aí, nesse meio tempo, a DC encomendou o Legado das Estrelas para o Mark Waid, e o Mark Waid faz uma nova origem do Superman, meio que tentando repaginar o que o Byrne fez no pós-crise, e em seguida o Jones faz o Origem Secreta, que repagina de novo. Então o Superman passou por umas 2 ou 3, se eu não estou enganado, repaginadas ali entre 2004 e 2006, que muda, por exemplo, o Ron Troop, que era um dos caras que estava no Planeta Diário lá como jornalista, é inclusive o cara que assume o emprego do Clark Kent quando o Clark Kent morre na saga do Kenny Braverman, do Dan Jurgens, que é uma baita saga divertida também. O tal do Conduit e tal. O Troop simplesmente some, ele aparece meio como coadjuvante, então eles dão uma repaginada grande e você sente que aquela estrutura do pós-crise de o Superman é o último filho de Krypton, a Supergirl não existe, ela é uma matriz de protomatéria e tal, eles começam a anular isso e começam a voltar, como falou o Lucas, Kandor, a Supergirl de verdade, o Krypto volta, tanto que o Tomasi vai usar depois, o cavalo, eu esqueci o nome do Faísca, não. Não, o cavalo não volta não, velho. O cavalo volta na mão do Tomasi, pô. Tá maluco? Depois eu vou achar aqui a revista e te falo. Não lembro desse cavalo aí não, velho. Cometa. O Cometa volta, então enfim. É importante para a galera que não leu tudo isso saber. Tem uma certa quebra ali na continuidade do Superman, mas ela é tão de leve, é só para corrigir algumas coisas, que é isso, né? O Superman que está aí no Renascimento é o Superman do Byrne voltando. Era isso que eu ia falar, tá? Encerrando toda essa parte, a gente tem o Flashpoint, né? Chega para revitalizar toda a DC, para fazer o mesmo, basicamente, que a Crise nas Infinitas Terras fez vamos começar de novo? Um ponto de entrada para todo mundo, a gente pode recomeçar os títulos do zero e tudo mais. Não todos, o Batman continua, Lanterna, continua. Mas, enfim, aquele papo que a gente já conhece do modus operandi da DC. Mas a gente tem uma reformulação que acontece no Flashpoint, aqui chamado de ponto de ignição. Achei uma merda, prefiro o Flashpoint. Só que essa porra não deu tão certo assim, né? O Superman do Flashpoint foi um Superman controverso, a fase do Grant Morrison e tudo mais, e acaba que eles resolvem seguir. Isso é o que é curioso, né? Esse Superman que a gente lê hoje é o mesmo que a gente lia lá atrás. Eles tiveram que voltar, as bases criadas pelo John Byrne foram tão fortes que esse Superman ele teve que voltar de alguma forma. Eles tiveram que se livrar do Superman dos 952. Se você é um leitor novo, não passou pelos 952, cara, Superman de 952 morreu, cara. Não é esse cara que está nas revistas de agora. Esse cara não existe mais. Por um determinado momento, mesmo que a gente não soubesse, existiam 2 Superman. E aí a gente tem o retorno desse Superman,
o Superman do John Byrne, né? É muito doido isso, né, Barba? Porque aí entra a genialidade depois do pessoal para acertar a casa, mas é muito doido porque, assim, o grande erro dos 952, na minha opinião, é o Superman e a Liga da Justiça. A Liga da Justiça é morna, por mais que o Jones entregue uma ou outra história icônica. Cara, e o Superman desagrada muito, mas quando tu para pensar na ideia, a ideia não era ruim. Você fala, gente, o que todo mundo reclama do Superman? Ah, é que o Superman ele é escoteirão, ele é não sei o que. Beleza, vamos fazer um Superman mais porradeiro. Então, aquele Superman atire primeiro, pergunte depois, né? A história de origem lá da Liga, né? É isso. Ele pega todo mundo e sai no soco com todo mundo antes de dizer um ai, né? Então é papo de maluco, assim. E aí a mesma galera que falava, tem que modernizar, tal, essa mesma galera rejeita a ideia. Eu acho isso muito louco, né? Você fala, cara, a ideia não é. Eu gosto do Superman clássico. Mas para a ideia, para o que as pessoas queriam, cara, beleza. Ao César o que é de César, né? Então, show de bola, deixa arder. E a galera não curte. E aí, a ponto deles usarem aquela saga pavorosa Convergência para trazer de volta o Superman clássico, né? Aí vira o Super Pai, para trazer ele de volta, para depois matar o Superman novo, e depois de matar o Superman novo, eles criam uma história interessante, bem contundente, criam uma história lá para explicar que não, cara, na verdade o Superman tinha sido dividido em dois, e aí ficou um lado legal e o outro lado sequelado, e agora eles uniram de novo e tudo certo, né? Então eu sempre falo isso, cara, pra galera, o final do Renascimento, o final dos 952, não é no Renascimento. O final dos 952 é na revista do Superman, na mão do Peter Tomasi. Ali é que você tem o final, que você tem uma página lindíssima, um splash de 2 páginas lá, mostrando, agora o Superman é um só de novo, o mundo foi reunificado e tal, e tá aqui como é que foi a vida dele e tal, não sei o que. Então é muito maneiro isso, né? E é legal E que a eles Panini trazem. não republica em encadernado essa porra nunca. Não, é legal Não, que eles isso aí trazem o Superman casado com a Lois e com o filho, né? A partir daqui a gente passa até as aventuras do Jonathan, né? Ele vem. Super Pai. Rapaz, e a eu curto primeira muito essa história, fase. depois eles fizeram meio que um retcon, a Lois está grávida e quem vai fazer o parto é o Thomas Wayne, o Batman do ponto de ignição. E aí ele se recusa lá, no fim é o próprio Clark que faz o parto. E eu acho maneiro pra caramba, naquele encadernado do Lois e Clark do Dan Jurgens lá. Eu acho muito bom. Essa edição é muito boa, essa edição é muito boa. Tem review Depois, aqui no canal. Quando eles unificam a história, né? Não sei se tu lembra, né, Lê? Mas a Liga da Justiça toda se mobiliza para patrulhar o planeta para o Superman poder ter o dia ali e acompanhar o parto da Lois. Cara, enfim, é genial. E aí sim, cara, eu adoro tudo que a gente tava falando aqui, a galera que tá ouvindo a gente, tudo que a gente tava falando do Byrne, essas histórias, mas, cara, o Tomasi para mim Tomasi é absoluto. Pô, tem história que não tem vilão, meu irmão. Que porra de revista de super-herói que tu pega, que a história não tem vilão e a história é boa. Pô, tem umas histórias que é o Superman viajando com o filho pelos Estados Unidos, porra, conectando ele com a história americana. Tu fala, caraca, olha o que o cara tá entregando na revista do Superman e eu tô gostando. Então o Tomasi, ele brinca aí. Galera, para encerrar, tá? Lucas, você tem 1 minuto para fazer um rápido discurso sobre Superman elétrico, que eu sei que tu curte muito, pra gente terminar o programa. Jogo rápido. Galera, Superman elétrico é uma reformulação ali da década de 90. É uma reformulação interessante. É para ser um pouco fora da casinha. Essa é uma daquelas histórias que todo mundo fala mal, mas pouquíssima gente leu. As histórias, elas não são ruins se você estiver disposto a embarcar na ideia de que tem um Superman diferente, com poderes diferentes, com uma pegada diferente. Para mim, funciona e funciona muito bem. É uma fase relativamente curta e dá pra gente embarcar. Eu acho que ela descamba mais quando o Superman elétrico se divide em 2. Ali a coisa fica meio esquisita. Vermelho e azul. Mas até essa divisão, enquanto é o Superman azul, elétrico azul ali e tal, cara, é uma fase que funciona bem. É divertido ver o Superman reaprendendo os próprios poderes. Ele é muito bem utilizado pelo Morrison na Liga. Então, para quem não leu a saga da Liga da Justiça lá, tem umas histórias legais com o Superman elétrico. Enfim, se chegar na saga do Superman essa fase, compra, que eu acho que você vai se surpreender. Muito bom. Ale, quer dar uma última palavra sobre o Superman pós-crise? Cara, eu sou suspeito para falar porque é a minha fase favorita do Superman e, como disse o Lucas, cara, Tomasi, a run do Tomasi, ela é magnífica
mas ela não teria como existir se não fosse a base do Burn. Então, assim, cara, eu fico muito feliz deles terem tomado essa decisão editorial de trazer esse Super de volta, porque, cara, ler o Super hoje e saber que ele é uma continuação daquilo, dá uma outra, sabe? Eu gosto muito dessa noção de legado, então eu fecho com isso, cara. O Superman de hoje é aquele do Burn e isso me anima muito. Muito bom. Panini, vamos seguir com essa saga do Superman até a morte, hein? Ó, queda do morcego, saga do clone, tá tudo, ó, filezinho. A gente quer a morte do Superman completa no formato saga e na banca como tem que ser. Fica aí o recado para todos vocês. Espero que tenham curtido mais um programa aqui, mais um podcast disponível às 6 da tarde no canal da Ultimato do Bacon, né? Lá no YouTube completinho. E às 9 da noite, se você quiser acompanhar a estreia, perdi, estava no trabalho, mas quero chat, quero acompanhar 9 da noite no canal do Bárbaro, pelas Barbas de Odin. Lembrando que está em áudio no Deezer, no Spotify e no Amazon Music. Semana que vem a gente está de volta. E se curtiu a ideia do pós-crise, fala aí pra gente, que a gente traz mais personagens para essa brincadeira. Aqui comigo, Rodrigo, Alexandre e Lucas. Mais um BarbaCast da UB Editora. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu.